Seja bem-vindo. Tem alguém que está aqui hoje pela primeira vez? Tem alguém? Levante sua mão, quer te conhecer. Bem alto, bem alto, bem alto. Aí, eu vou te dar até um presente agora. Deus te abençoe. Seja bem-vinda. Ao final do culto, você pode passar ali fora. Tem uma mesa ali, um balcão, pode pegar um presente nosso. Prazer tê-la aqui conosco. É um prazer sempre, irmãos, poder receber as pessoas que nos visitam. Sabe, a família Vinho Novo é um lugar de gente feliz. Família Vinho Novo é um lugar de gente que está dormindo. Glória a Deus. Abaixa, por favor, o retorno aqui que está muito alto. Eu quero compartilhar com você uma palavra nessa manhã. Deus tem feito assim coisas extraordinárias. A Bíblia diz que o que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, são as coisas que Deus tem reservadas para aqueles que o amam. E o interessante é que não é para aqueles que Deus ama, é para aqueles que amam a Deus. É para aqueles que amam a Deus. E eu quero ler com você um texto aqui, que está em Josué, no capítulo de número 14. Josué 14, abra sua Bíblia comigo aí, ou você pode observar no telão. Josué 14, a partir do verso de número 6. A Bíblia diz assim: Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, por causa de mim e de ti. Olha, Deus falou com Moisés por causa de Josué e Calebe. 40 anos tinha eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cádiz Barneia a espiar a terra, e lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo, os outros 10 espias, fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor, meu Deus. Então Moisés, naquele dia, diga comigo, naquele dia, jurou dizendo: Certamente a terra que pisou o teu pé será tua, e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse. 45 anos são passados, ou seja, Calebe agora está com 85 anos, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés. Diga assim comigo: falou a Moisés, andando Israel no deserto, e agora eis que hoje tenho já 85 anos, e ainda hoje estou tão forte. Fala comigo, tão forte. Tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair e entrar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que estavam ali os anaquins e grandes e fortes cidades. Porventura o Senhor não será comigo para os expulsar, como o Senhor o disse? E Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, a Hebrom em herança. Só até aí. Senhor, fala conosco através da tua palavra. Nós queremos ser ministrados na nossa alma, no nosso espírito. Nós queremos sair daqui, ó Pai, não da maneira que entramos, mas queremos sair daqui ministrados por essa palavra poderosa. Em nome de Jesus, amém e amém. Sabe, irmãos, quando eu olho para este texto, eu vejo um Deus que faz uma promessa a um povo. E não só a um povo, Deus faz uma promessa a uma nação.
E não somente a uma nação, Deus faz também uma promessa a um homem, a 2 homens, Josué e Calebe. Moisés manda 12 espias espiarem a terra e trazer informações dela. 10 deles dizem: a terra é boa, a terra é legal, lá é muito poderoso, mas aquela terra não é para nós. O Senhor disse, mas aquela terra não é para nós. Mas Josué e Calebe dizem assim: ei, essa terra é para nós, essa terra é nossa, vamos entrar lá, vamos possuir ela, vamos derrubar os gigantes, vamos tomar posse daquilo que Deus nos deu. 45 anos agora se passaram, 45 anos se passaram, e Calebe, do qual o texto fala, Calebe continua firme nessa promessa. Agora finalmente chegou o dia de tomar posse daquilo que Deus havia prometido. E aqui está o tema da minha mensagem: sempre terá um dia. Fala comigo: sempre haverá um dia. Diga: sempre terá um dia. Diga comigo: um dia, esse dia vai chegar. Chegou, porque sempre tem um dia, meu irmão. Sempre tem um dia em que as mentiras são reveladas. Sempre tem um dia mau, em que as coisas não dão certo. Sempre tem um dia em que o choro, ele dura uma noite inteira. Mas também sempre tem o dia da angústia, sempre tem o dia da luta, sempre tem o dia mau, como diz o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo diz que nem todos os dias serão bons. Sempre tem um dia também em que você diz: está tudo dando certo, as coisas estão caminhando, nem parece que é verdade. Tem esse dia em que você se alegra, que você celebra, que você faz festa, tem também, mas para Calebe, não foi apenas um dia qualquer. Calebe esperou 16.420 dias aproximadamente, esperando uma promessa se cumprir. 16.420 dias aproximados. Imagine você como estava o coração de Calebe naquele dia em que a promessa começou a se cumprir, em que ele estava diante daquilo que Deus havia prometido, e agora era a hora. Eu imagino que Calebe deve ter tido as suas forças renovadas. Calebe deve ter, se animado, deve ter se alegrado, feito festa, porque finalmente o dia chegou. Para a mulher do fluxo de sangue, foi uma espera de 4.380 dias aproximado. Para o paralítico no tanque de Betesda, foram praticamente 12.770 dias, esperando uma promessa se cumprir. Irmãos, quantos dias você tem esperado o grande dia chegar? Tem gente que fica torcendo, eu vejo Maria Eduarda fica ansiosa lá em casa. Eu vou fazer aniversário, eu vou fazer 18 anos, porque agora com 18 anos, ela pode tirar a carteira dela de motorista. Então ela fica esperando aquele dia chegar, ela fica ansiosa por aquele dia. O que você tem esperado de Deus? Quais são as promessas que você tem buscado em Deus? O que você tem, ficado doido para que aconteça? Eu quero dizer para você nessa manhã, meu irmão, eu estou aqui como profeta de Deus para dizer algo para você. O dia da sua espera vai acabar, o dia daquilo que você está buscando de Deus vai chegar. O tempo novo de Deus vai chegar na sua vida, a conversão do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, essa promoção no seu emprego, essa prosperidade, essa vida que você almeja, vai chegar, vai chegar, vai chegar. Você pode dizer comigo: vai chegar. A grande questão é: o que eu faço enquanto aquele dia não chega? A grande questão é: o que eu faço quando aquele dia não chega? Irmãos, muitas pessoas contam, enquanto aquele dia não chega, muitas pessoas contam uma mentira para encobrir a outra, e assim vão se afundando.
outros se desesperam, alguns tiram a própria vida, pois não suportam a dor, o sofrimento e a espera. Imagine uma mulher de fluxo de sangue, esperando, 4.000 dias, gastando tudo que tinha. Ela não se desesperou. Para quem está na espera, horas se transformam em dias, e dias se transformam em uma eternidade. Querido, enquanto aquele dia não chega, alguns, ou a maioria, se trancam em masmorras emocionais, dentro de um quarto, não querem ver pessoas, não querem conversar, não querem ser vistas, e acreditam que essa mudança nunca irá chegar. Talvez nessa manhã você entrou aqui vivendo um dia mal na sua vida financeira, espiritual, emocional, familiar. Nós estamos vendo e percebendo que o país está passando por uma situação difícil. As pessoas estão reclamando que o mercado está parado, que não vende, que não se compra, que o dinheiro está sumindo da praça. Querido, mas eu estou aqui para dizer para você que eu não sou o profeta do caos. Eu não estou aqui para profetizar que as coisas vão piorar, não. Eu estou aqui para dizer para você que Deus ainda está no controle da nossa nação, Deus ainda está no controle da sua vida, Deus ainda está no controle dos seus propósitos, e eu estou declarando e profetizando que o dia da tua vitória já chegou. Já chegou. Agora, nós não podemos nos comportar como essas pessoas, como eu disse aqui, não. Nós temos que nos comportar como Abacuque. Enquanto o dia de Abacuque não chegava, ele disse assim, em Abacuque 3,17: porquanto ainda a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento. As ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque, enquanto aquele dia não chegava, Abacuque estava se alegrando. Alegre o seu coração, meu irmão. Alegre o seu coração, minha irmã. Grandes coisas de Deus está por vir na sua vida. Aliás, o melhor de Deus ainda está por vir na sua vida. Vamos esperar como Jó. Jó estava numa enfermidade terrível. Jó estava perdendo tudo. Jó havia perdido os filhos, animais, funcionários. Mas Jó, no capítulo 19, no versículo 25, ele diz assim, porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará nessa terra. Meu irmão, pode aplaudir. Não importa como você está vivendo, faça como Jó. Eu sei que o meu Deus vive. Ai, meu irmão, faça como a mulher do fluxo de sangue em Mateus 9:21. Enquanto o dia dela não chegava, enquanto o fluxo de sangue não parava, enquanto ela gastava tudo que ela tinha, ela dizia assim, porque dizia ela consigo mesma: se eu apenas lhe tocar a veste, serei curada. Como que aquela mulher esperava? Ela esperava com fé, com confiança, com perseverança. Ela enfrentava as barreiras, dificuldades. Ei, meu irmão, se levanta, porque você não é diferente dessa mulher. Você não é diferente de Jó. Você não é diferente de Abacuque. Você tem o Espírito de Deus. Enquanto aquele dia não chegava na vida de Caleb, ele diz assim: mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor. Meu irmão, dias maus, dias difíceis, dias de tempestades, de lutas, acontecem na vida de todo mundo. A grande questão é como você vai reagir diante delas. A grande questão é como você vai agir diante delas. A grande questão é como será
as suas emoções diante delas. Pastor, o que eu preciso fazer enquanto esse dia não chega? O que eu preciso fazer enquanto esse dia não chega? E eu quero te ensinar algumas coisas importantes aqui. A primeira delas é: creia na voz profética que Deus levantou sobre a sua vida. Vou dizer novamente: creia na voz profética que Deus levantou sobre a sua vida. Ei, mulher, se o seu marido é um homem de Deus, a voz profética dele, a voz dele é a voz profética de Deus na sua vida. Ei, filhos, Deus levantou seus pais para serem voz profética na sua vida. Ei, ovelhas, Deus levantou seus pastores para serem voz profética na sua vida. O que eu preciso fazer? Eu preciso crer. Eu preciso crer nessa voz profética. Olha o que Caleb diz: então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua, de teus filhos em herança perpetuamente. Sabe o que Caleb fez? Caleb creu nessa palavra que Moisés liberou. Caleb creu nessa palavra que Moisés liberou. Olha o que Moisés disse. Moisés jurou dizendo: essa terra será tua, será dos teus filhos. A terra que você pisou nos teus pés, vocês tomarão posse dela eternamente, para sempre. Sabe, querido, crê na palavra profética que sai desse altar. Tem muita gente que sai do culto dizendo assim: o pastor falou, mas não é tão fácil assim não. O pastor falou, mas não, sabe, eu não acho que seja desse jeito. Não, meu irmão, creia naquilo que é liberado, creia naquilo que é profetizado. Creia. O segredo está em crer. E eu digo para você, como é difícil crer na voz profética. Como é difícil. Tem gente que tem muita dificuldade em crer na voz do profeta. Muita. E por isso não recebe, por isso não alcança, por isso não toma posse. Sabe, eu imagino como foi difícil para aquela mulher viúva acreditar, sabe, acreditar na voz de Elias. Porque Elias chega para ela e fala assim: você tem para comer o que aí? Ela fala: nada, nada. E ele diz para ela: então vá o seguinte, faz um bolo lá para mim, faz um bolo lá e traz para mim comer. Ela falou: mas eu não tenho quase nada, não tenho praticamente nada, o que eu tenho eu vou comer, junto com meu filho, e nós vamos morrer. E Elias disse para ela: minha irmã, vai lá, faz esse bolo, ouve o que eu estou te falando, faz o bolo para mim primeiro. Sabe, irmãos, aquela mulher, ela não crê na voz do profeta. Ela não crê no que o profeta disse para ela. Ué, pastor, não, não. Ela simplesmente obedeceu. E eu quero te dar uma chave aqui hoje, nessa manhã. Talvez você pode nem crer no que eu falo. Talvez você pode nem crer no que o pastor Arley fala. Talvez você não possa nem crer no que o pastor Lázaro fala, no que o pastor Dino fala. Mas eu digo uma coisa para você: se você simplesmente obedecer, você já terá a bênção de Deus sobre a sua vida. Obedecer é bom, agora crer e obedecer é melhor. Pastor, mas essa mulher não creu? Não. Olha o que diz o texto em 1 Reis, capítulo 17, versículo de número 24. O menino, filho dela, morre. O filho dela morre, porque ela falou que ele ia morrer. A mulher disse que o filho ia morrer. Morreu? Morreu. Aí Elias vai lá e ressuscita o filho dela. Agora olha o que ela diz. Olha o que ela diz agora. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra de Deus, ou que a palavra do Senhor na tua boca é verdade.
Sabe, precisa teu filho morrer para você crer? Precisa você perder alguma coisa para você crer? Precisa acontecer alguma tragédia para você crer? Creia, meu irmão, creia. Essa mulher, ela vai lá e faz o bolo por obediência, mas sem crer. Agora o filho morre. Quando eu disser para você aqui, Deus vai dar o seu carro, creia nisso. Creia nisso. Um irmão que ele me contou esses dias o testemunho, irmão do louvor. Ele me disse que quando eu falei que era para trazer a chave, ele trouxe a chave e da casa e pendurou a chave da casa na parede e disse: Deus vai me dar minha casa. E ele tomou aquela promessa para si. Sabe o que aconteceu? Ele comprou a casa dele. Crê, sabe, irmãos, ainda que seja difícil, creia. Caleb diz: e agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos são passados, desde que o Senhor falou esta palavra por meio de Moisés. Por meio de Moisés. Sabe, meu irmão, eu quero convidar você nessa manhã a crer o que está escrito em 2 Crônicas 20:20. A palavra diz assim: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Creia, porque aquele dia, o dia do cumprimento da promessa de Deus na sua vida, vai chegar. Vai chegar. A segunda coisa que eu e você precisamos ter, enquanto aquele dia não chega: perseverança. Fala comigo, perseverança. Diga para o seu irmão: você precisa perseverar. Olha o que diz Romanos 12:12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverai. Paulo manda a gente perseverar em oração. Paulo manda a gente perseverar. Pastor, está difícil. Persevera. Está complicado, pastor. Persevera. Pastor, essa doença não sara. Persevera. Eu machuquei minha perna embaixo assim, no tornozelo. Saiu uma bolha de água, não sei o que era. Aí eu fui lá, furei essa bolha de água, passei remédio. Aí um dia, passei 2, passei 3 e nada. E parece que a dor só vem quando você está em casa de noite para dormir, né? Durante o dia parece que não dói nada, você não vê nada, você nem lembra que você tem. E aí eu falei: mas desaforo, vou passar de novo o remédio. Passei de novo, passei de novo, passei de novo, e passei de novo, e passei de novo, e passei de novo. Ontem eu fui lembrar dela, na hora que eu estava tomando banho, que eu olhei, estava sequinha. Sarou. Sabe por que sarou, irmãos? Porque eu perseverei em passar o remédio. Sabe, persevera. Sabe, uma maratona começa com o primeiro passo, mas só cruza a linha de chegada quem chega, quem persevera, quem correu. Não é quem dá o primeiro passo. Tem muita gente dando o primeiro, dando o segundo, dando o terceiro, mas não persevera. Não persevera. Nos dias bons, meu querido, é fácil perseverar. Quando você está vendendo, é fácil contar o testemunho. Quando a saúde está boa, é fácil você ficar falando. Mas como você fica quando os dias são maus? Quando as coisas não estão boas? Sabe, eu quando ando pela rua de carro, e eu vejo aquelas pessoas, que você já deve ter visto já, que escreve no para-brisa, na tampa traseira do carro, assim, ó: hoje é a minha última quimioterapia. Quem já viu esse? Quando eu vejo um carro daquele, eu paro do lado, eu buzino, eu falo: parabéns. Sabe por quê? Perseverou, está na última, está celebrando. Mas o pessimista ainda fala assim: mas ainda falta uma, ainda falta o resultado do médico. Não, persevera.
o resultado vai ser positivo, Deus vai te honrar, Deus vai abrir portas, Deus vai na sua frente, Deus vai te conectar a pessoas novas. Persevera. Persevera. Persevera, meu irmão. Persevera, minha irmã. Persevera. A perseverança, ela é, sabe, algo que nos motiva, ela é algo que nos dá gás, ela é algo que nos dá força. Por quê, pastor? Porque haverá um dia que será o último dia dessa luta. Como foi a última quimioterapia dessa pessoa, chegará um dia que será o último dia desse mal, será o último dia desse choro, será o último dia dessa angústia. Persevera, meu irmão. Cutuca seu irmão, fala para ele: acorda. Fala para ele: persevera. Terceira coisa, enquanto esse dia não chega. Terceira coisa, seja forte. Seja o quê? Forte. Olha o que Caleb disse: ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Eu estou forte. Só que a psicologia, Jonas, você está me ouvindo? Tá. A psicologia, ela aborda a pessoa de personalidade forte como um indivíduo muito resistente, que se mantém firme diante das adversidades. Olha o que a psicologia diz. A psicologia aborda a pessoa de personalidade forte. Eu não estou falando aqui de força, irmãos, de força não. Não é igual o cunhado da Cris, que é fisiculturista. O cunhado da Cris. Você já viu ele, Arley? O Gabriel? Você viu o Gabriel já? Rapaz, eu fiquei impressionado. Mano, o cara é uma montanha de músculo. Mas a Bíblia não está falando dessa força. A Bíblia está falando dessa força de personalidade. E aí essa força traduz em resistência, traduz em se manter firme diante das adversidades. Fica de pé aí, Jonas. Chega no vidro aí. Chega no vidro aí. Faz assim, ó. Jonas é forte, irmãos? É forte. Você faz academia todo dia? Todo dia, ele é forte. Mas sabe o que aconteceu com ele? Pode sentar, obrigado. Sabe o que aconteceu com ele? Eu levei ele para a trilha. No primeiro morro, ele começou a arrancar a roupa, querer vomitar, querer desmaiar, a vista escureceu. Sabe por quê? Porque ele é forte, mas ele não tinha resistência. E eu pego esses meninos da trilha aqui, ó, o Anderson deu um capote na moto dele que espatifou a moto depois com um telado. Mas eu pego os meninos aqui da trilha e falo: vamos para a trilha. E eles falam assim: pastor, igual o Jonas, vou dar um baile no senhor, você vai ver. Tudo tem a primeira vez, vou subir esse morro aí, não sei o quê. Eu falei: então vamos, irmão, vamos para cima. E aí eles veem o vovô aqui, barrigudo, né, e tal, e fala: vamos, tio, vamos. Chega lá, irmão, eu não sou forte. Eu sou gordo, mas eu tenho resistência. E é isso que eu e você precisamos, de resistência no dia mau. Resistência. Lembra do filme do Rocky Balboa? Aqui lá, meu amigo. Lembra do Rocky Balboa, não? O cara bate, e ele cai, levanta, e bate. De repente, meu irmão, ele levanta, dá uma saculejada assim, encontra uma forcinha e solta uma. O que é isso? Resistência. Vai fazer crossfit com a Nali para você ver, com a Nali. Irmão, na hora que você fizer 10 burpee, se você conseguir fazer 10 burpee sem desmaiar, você tem resistência. Burpee daquele que pula no chão, levanta, bate palma, ele pula lá em cima e vai. 10. Se você não fez crossfit, eu vou te dar 100 para você fazer 10 burpee aqui na frente. Ela vai olhar você, vamos ver se você dá conta. Por quê? Não tem resistência. Sabe, irmãos, Rocky Balboa tinha resistência, Jonas não tinha resistência. Os carvalhos têm resistência, os bambus, eles inclinam, o vento vai, eles vão lá embaixo, mas eles não quebram, sabe por quê? Porque eles têm resistência.
Sabe, querido, eu não sei a sua história, mas eu estou aqui para dizer para você nessa manhã: seja forte, seja resistente. Eu estou profetizando para você que o dia da vitória sua vai chegar. Vai chegar, pastor, resista. Sabe, não entregue os pontos. Não entregue os pontos. Lá na trilha tem um rapaz que ele não tem mais, né? Porque ele parou. Ele chegou, um cara muito rico, plantador de soja. Qual é a melhor moto? Foi lá e comprou a melhor moto, pagou 100 mil na moto dele. Primeira trilha dele, irmão. Cadê a resistência? Não tinha. E ele foi ficando nervoso, foi ficando nervoso, foi ficando nervoso. Chegou uma hora que ele caiu. E aí ele ficou tão nervoso, pastor Arley, que ele puxou a moto assim com tanta raiva. E na hora que ele puxou, a moto enroscou o guidão e a roda traseira veio e bateu na perna dele, derrubou ele estava num morro, derrubou ele e ele saiu rolando. Ele chegou lá no João, lá no Cospó do Ouro, pegou a moto, pôs em cima do carro, nunca mais voltou na trilha. Por causa da vergonha, por falta de resistência. Sabe, querido, não seja como ele, que fique nervoso, que quer, sabe, quebrar tudo. Não. Vai passando pela luta, vai passando pela prova, dando glória a Deus. Você está aí, diga amém. Você está aí, diga glória a Deus. Quarto e último ponto: se concentre na promessa que Deus fez. Se concentre na promessa que Deus fez. Irmão, se Deus fez uma promessa, Ele é fiel para cumprir. A Bíblia diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus fez uma promessa, Ele vai cumprir. Se agarre nisso. Agora, pois, dá-me este monte que o Senhor falou naquele dia. Olha o que Josué disse: olha, me dá um monte que Deus me falou naquele dia. Naquele dia Deus falou, e hoje chegou o dia dessa promessa se cumprir. É isso que Caleb está dizendo. Sabe, irmãos, não importa se passou 16 mil, vamos falar certo aqui, não importa se passou 16.420 dias aproximados, o que importa é que o dia dessa promessa se cumprir chegou. E ela chega, e ela vai chegar na sua vida. Ah, meu irmão, foi o que Caleb disse para Josué: aquilo que Deus falou naquele dia está se cumprindo hoje. Sabe, irmãos, eu quero dizer para você que a espera vale a pena. A espera vale a pena. Sabe, por que vale a pena, pastor? Porque você vai tomar posse, você vai desfrutar daquilo que Deus tem para você. A Bíblia diz em Isaías 64:4, diz assim, ó: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha por aqueles que nele esperam. Oh, meu irmão, minha irmã, se concentre nessa promessa, se concentre nisso, sabe, foque nisso. Deus é fiel, Deus é poderoso para fazer. Deus não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e será, a Bíblia diz, eternamente. Deus não volta atrás naquilo que Ele disse a seu respeito. Nós podemos voltar, nós podemos falhar, mas Deus não. O pastor pode falhar, mas Deus não. O seu marido pode falhar, mas Deus não. Sabe, eu poderia ter todas as dificuldades para crer em Deus, porque Deus é uma figura paterna, e aquilo que você
forma no seu processo cognitivo quando é criança, vai te influenciar no futuro. E aí meu pai dizia para mim assim: meu filho, se você passar para o 3º ano, eu vou te dar uma bicicleta. Como diz Igor, meu cunhado, uma bicicleta. E aí eu passava para o 3º ano, a bicicleta não vinha. Eu passava para o 4º, a bicicleta não vinha. Eu passava para o 5º, a bicicleta não vinha. Eu passei para o 6º, aí para o 6º ano, a bicicleta não veio. Meu pai saiu de casa. Sabe, irmãos, meu pai nunca cumpriu uma promessa para mim. Quando eu cheguei na igreja, me disseram assim: olha, o que Deus fala, Deus cumpre. Eu podia dizer assim: mas espera aí, se meu pai, que eu vejo, não cumpriu, quem eu não vejo vai cumprir alguma coisa comigo? Mas eu não tive dificuldade com isso, irmãos. Eu fui totalmente ao contrário. Quando meu pastor dizia assim: vai acontecer, eu acreditava. Vai, eu via. Deus falava: eu creio. Até hoje eu pego a Bíblia e eu libero profecias e palavras proféticas da palavra na minha vida. Sabe por quê? Porque eu me concentro nas promessas de Deus. Eu não ando por vista, eu ando por fé. Eu ando por fé. Eu ando por fé. Essa semana eu estava com Carla lá no escritório, a gente conversando sobre... Vocês estão sabendo aí que vai ter um jantar de casais, né? Vai ter um jantar de casais. Vai ter um jantar de namorados. E eu vou... Então, se eu fosse você, eu dava seu nome logo. Aí, Carla chegou para mim e falou assim: pastor, ficou tanto os negócios dos casais. E aí eu disse, ela falou assim: o senhor tem dinheiro para dar uma entrada? Eu falei: quanto que é? Ela falou: R$3.000. Eu falei: tenho, vamos olhar na conta da igreja. Aí, entrei na conta da igreja, falei para ela: pode transferir tudo? Ela olhou e falou assim: não, pastor, mas eu falei 3.000, aí só tem 300. Eu falei: tem 300 por enquanto, porque eu já vou fazer uma transferência aqui agora de 200 para pagar um negócio, vai ficar só 100. Eu falei: mas pode fechar com ele, que sexta-feira eu pago. Isso foi na quarta. Ela falou assim: pastor, é 3.000. Eu falei: você não crê? Ela falou assim: eu creio, mas não é. Não, você não crê. Você não crê. Sabe, querido, pastora Alessandra, quando era tesoureira, pastor Ale um dia chegou para mim e falou assim: pastor, dá para tirar a pastora Alessandra da tesouraria? Eu falei: dá. Por quê? Porque ela está cheia de roxo no corpo, as contas vai vindo e ela não tem dinheiro, e ela fica desesperada, ela fica preocupada. Crê. Sabe, irmãos, a gente preocupa, a Rafa fica preocupada, fica. Segunda-feira mesmo ela passou uma lista de coisas que tinha que pagar. Ela falou: pastor, não tem todo o dinheiro. Eu falei: espera, não vai pagar, paga só isso e isso e isso, depois a gente paga isso que vai entrar dinheiro. Entra. Entra. Você sabe como que é a igreja? A igreja é assim, ó: se eu comprar uma caixa de som, o dinheiro entra. Se eu não comprar, não entra. Então eu faço bastante dívida. Eu faço bastante conta. Eu compro, eu já falei para o Paulinho comprar as câmeras, ficou 10, 12 mil. Pastor, pode comprar? Compra, Paulinho. Mas tem dinheiro? Falei: não tem. Aí ele falou para mim ontem assim, não, sexta-feira: pastor, não é melhor eu falar com a Rafaela para ver se vai ter o dinheiro? Eu falei: se você falar com ela falar que nós não tem o dinheiro. Então, irmão, em vez de você ouvir ela falar não tem, eu estou falando para você: vamos comprar. Que o dinheiro vai vir. Eu expliquei lá no curso de identidade que eu sou tubarão, e tubarão é assim: vamos comprar que Deus vai prover. É crer. Irmão, você precisa crer na promessa de Deus. Deus falou através do meu pastor que nós seremos uma das maiores igrejas desta cidade, e nós seremos. Não importa se tem outras igrejas crescendo, e glória a Deus que cresça e cresça mesmo. Mas nós também cresceremos. Nós também cresceremos. Nós precisamos aprender a crer nas promessas de Deus. E eu quero concluir dizendo para você o seguinte: e Josué o abençoou
e deu a Calebe, filho de Jefoné, a Hebrom em herança. E Josué o abençoou, porque Josué era o pastor dele, e o deu a Calebe, filho de Jefoné, a Hebrom em herança. Sabe, querido, os dias podem ser difíceis, as coisas podem estar talvez saindo do controle das suas mãos, mas sempre terá um dia, sempre haverá um dia em que a cura chega, em que o milagre acontece, seu marido se converte, sempre haverá um dia em que seus filhos servirão ao Senhor, sempre chegará um dia em que o laudo do médico será favorável. E eu quero profetizar uma palavra sobre a sua vida. Você tem telefone? Você tem aparelho de telefone? Você tem? Pega seu aparelho de telefone aí. Levanta ele. Levanta ele. Escuta, olha o que eu estou fazendo aqui nessa manhã. E depois você vai me mandar mensagem. Eu estou profetizando e declarando que o seu telefone vai tocar essa semana. E você terá boas notícias. E você terá uma notícia favorável a você. Alguém vai te ligar. Você que não tem telefone, pode levantar a mão também. Não tem problema não. Pode receber, irmão. Vai. Recebe aí. Eu profetizo e declaro, meu irmão, que assim como Calebe liberou assim como Josué liberou uma palavra sobre Calebe, dizendo: o seu dia chegou, eu vou te dar a sua terra. Eu profetizo que alguém vai te ligar, alguém vai fazer o seu telefone tocar e vai dizer: eu quero te abençoar, eu estou aqui para abençoar a sua vida, eu estou aqui para dizer que a sua sentença saiu, eu estou aqui para dizer que o juiz deu favorável para você, eu estou aqui para dizer que o seu cadastro foi aprovado, eu estou aqui para dizer que a sua venda foi aprovada, eu estou aqui para dizer que a porta vai se abrir, que o banco vai financiar a sua casa, vai financiar o seu carro. Eu estou aqui para dizer que o seu processo da justiça foi favorável na sua vida. Se você recebe, sabe, dê um aplauso ao Senhor e diz: o meu dia chegou. As marcas de um campeão é saber quais batalhas lutar. Persevera, meu irmão. Persevera. Fique de pé. Declarar e profetizar que ainda que você não veja nada, ainda que você não sinta nada, ainda que os seus olhos espirituais não conseguem enxergar nada, eu profetizo que essa alegria, que essa provisão, que essa graça de Deus vai chegar na sua vida, vai chegar na sua casa, vai chegar na sua família, vai chegar, sabe, vai chegar. Eu profetizo que portas se abrirão, eu profetizo que o mover do Espírito do Senhor vai chegar sobre a sua vida, sobre a sua vida. Espírito Santo, eu quero abençoar cada um aqui nessa manhã. Eu quero liberar, Senhor, nessa manhã uma palavra profética. Eu quero nessa manhã declarar, ó Deus, que esse choro, que essa luta, que essa tempestade vai passar, e os teus filhos viverão dias melhores. É o que eu oro, é o que eu profetizo, e é o que eu declaro nessa manhã. Se você recebe, você pode dar um aplauso ao Senhor. Amém? Eu não quero desmaiar a sua alma, não, mas Deus me incomodou para ler algo aqui, e eu quero ler para você. Agora, pois, dá-me este monte que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia ouviste que estavam ali os anaquins e grandes cidades fortificadas. Disse Calebe: porventura o Senhor será comigo para os expulsar, como o Senhor disse. Sabe, irmãos,
O dia da vitória vem, mas a luta não para. Mas eu tenho uma notícia boa para te dar. Quanto maior são as suas lutas, maiores são as suas conquistas. Põe a mão no seu coração. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com você hoje e sempre. Se você recebe, diga amém. Dê um abraço nessa pessoa do seu lado. Se você quer oração, vem aqui à frente. Esses irmãos vão orar por você e vão abençoar a sua vida. Tenha um bom domingo, tenha um bom almoço. Vai na paz do Senhor e uma boa semana para a glória de Deus. E o produto da oliveira me dá